Para quem você tira o chapéu. Programa de sucesso total no Tocantins, trazendo as grandes personalidades de Palmas e do Estado. Hoje temos o pré-candidato Eduardo Siqueira Campos, um programa que vai ter muita emoção e muitas revelações. E agora, por favor, vamos chamar Eduardo Siqueira Campos, o nosso convidado de hoje. Por favor, Eduardo. Como é que vai, Eduardo? Professor. Tudo bem? É uma alegria, um prazer estar aqui. Bom, estamos muito felizes hoje com a presença do Eduardo, que vai tirar o chapéu ou não tirar o chapéu, aí é com ele, né? A gente está aqui trazendo realmente, são os nomes, os temas aqui, que vamos ver se é polêmico ou não. Eduardo, obrigado pela presença e fique à vontade nas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o trabalho, porque esta é uma forma, vamos dizer assim, leve, mas também com um bom potencial de extrair da pessoa os conceitos importantes. Eu digo, vamos dizer assim, se for uma brincadeira, se for uma coisa leve, mas ela também tem profundidade, para que eu deixe aqui o que é importante para mim em termos de conceito, de vida, de admirações ou não, de concordâncias ou discordâncias. Então, é sempre bem-vindo alguma coisa assim. Bom, Eduardo, então, já falávamos nos bastidores, mas só para contextualizar de forma bem sucinta. Os chapéus que você eventualmente venha tirar, você já pode fazer a exposição, e aí você faz da forma como achar mais adequada, e os que eventualmente você não tirar, que vamos ver quantos que ele não vai tirar, né? Vamos deixar para o final, para você também fazer a sua exposição. E o papo segue livre, leve e solto. E detalhe, Eduardo, por favor, esse programa de hoje vai ter além de muita polêmica, muita emoção. E muita emoção. Você aguarde. Eu devo confessar que pisciano que sou, né? Um apaixonado pela música, pela arte, pela cultura, pelo nosso estado, pela nossa gente. Eu sou muito emotivo. Então, só tome cuidado apenas com este coração de 65 anos, que ele está bem, mas, assim, eu realmente me emociono com muita facilidade, tendo em vista todas as circunstâncias, né? O fato de já não ter mais minha mãe, meu pai, enfim. Mas vivo uma felicidade, vivo um momento muito intenso. Estou muito feliz por isso que eu estou fazendo agora. Eu acho que é isso o que eu posso dar de melhor, o melhor de mim, está aqui e estará na sua entrevista. Aliás, como de costume, o senhor dá sempre muita qualidade e eu me sinto assim muito à vontade. E a gente tem que estar à vontade, inclusive, para falar daquilo que não gosta, daquilo que gosta, justificar, esclarecer, até para que a pessoa saiba exatamente diante de quem ele está. Quem é essa pessoa? Quem é esse cidadão que pretende voltar a governar Palmas? Isso, a sinceridade, a minha verdade, o melhor de mim ficará aqui nesse seu belíssimo quadro. Inclusive, vai ser emoção do bem, né? Emoção boa, que vai fortalecer o coração. Fico feliz. São dois estentes que tem aqui, né? Antes o pessoal falava a ponte safena, porque usavam outras artérias ou veias para reparar o coração, e a modernidade hoje são pontes. Então eu tenho algumas pontes aqui dentro deste coração, mas que é repleto de gratidão a Deus por estar vivendo esse período. Maravilha. Eduardo, você é o nosso grande convidado de hoje e eu vou deixar, num primeiro momento, à disposição você escolher aqui por sorteio qual você quer começar. Quer dizer assim, a escolha em relação a qual eu vou pegar pode ser livre? Sim. Bom, então eu vou aqui para este fundo e começo com esse. Não vi ainda. Olho. Pode olhar. Deixa eu... Bom, não sei se é polêmico ou não, como diz, eu sempre digo, é o Eduardo que vai falar. Bom, ter a honra, como eu tive, de ter sido prefeito de Palmas, obrigatoriamente nos leva a tomar decisões. Então, aqui é algo para o qual eu tiro o chapéu, que é tomar decisões. Então, para exemplificar, eu tenho que dizer que, até por uma questão administrativa e orçamentária, o primeiro ato de uma gestão que se inicia é uma
reformulação, uma reforma administrativa. Eu sou obrigado a olhar a disposição da administração pública e dar a ela tudo aquilo com o que eu me comprometi. Então, pulando a reforma administrativa necessária para adequar o nosso programa de governo e a sua execução, pulando, portanto, então, o anúncio das secretarias, a reforma administrativa, esta primeira fase, eu posso pensar aqui em um primeiro ato de governo, para o qual eu vou tirar o meu chapéu, e se já me for dada a oportunidade, se já puder eu revelar... Claro, por favor. Bom, então nós temos aqui o primeiro ato de governo. Eu já expliquei que uma reforma administrativa se faz necessária, independente de qualquer coisa, para que o candidato tenha o número de secretarias, as secretarias que ele deseja, para que ele possa ter, dentro do orçamento, as ferramentas para implementar tudo aquilo com o que ele se comprometeu, tudo aquilo que é o seu plano de governo. Pulando, portanto, a reforma administrativa, professor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tenho alguma coisa guardada no meu coração que me alegra muito. E se Deus me der, e o povo de Palmas, essa oportunidade, eu vou dizer para o senhor qual será o meu primeiro ato neste governo. A recriação do programa social conhecido como Pioneiros Mirins, ou seja, criar o programa no âmbito municipal dos Pioneiros Mirins, revestido da modernidade, do momento atual. Ou seja, nós tivemos, lá no passado, em 89, um primeiro programa de renda mínima que antecede, inclusive, o Bolsa Escola e o Bolsa Família. O Bolsa Escola, do professor Cristóvão Buarque, em 90. Nós aqui, em 1989, através da Fundação Santa Rita de Cássia, o governador Siqueira Campos e a dona Aureni, minha mãe, eles deram vida aos Pioneiros Mirins. Era uma modalidade, era o século passado, eram outras as condições. Eu costumo dizer que a volta dos programas sociais e dos Pioneiros Mirins virão numa nova embalagem. Nós temos hoje ferramentas do futuro, nós temos entidades parceiras, nós temos que legar às nossas crianças, vamos dizer assim, um cuidado e um acompanhamento que já não são mais aqueles do século passado, de décadas atrás, de 30, de 35 anos atrás. Então, hoje nós temos desafios aí, desde a utilização das ferramentas de comunicação, do uso de celular e de tecnologias, que os jovens estão com eles nas mãos. Então, eu creio que o meu primeiro ato de governo será para firmar este compromisso com a nossa história e com o futuro dessa cidade, a recriação dos programas sociais, eu diria, os Pioneiros Mirins. Então, meu primeiro ato seria criar, no âmbito da administração municipal, o programa social denominado Pioneiros Mirins, no número de 15 mil crianças a serem escolhidas entre as famílias mais carentes, com uma bolsa que eu poderia dizer hoje equivalente a R$500, com um cartão de débito entregue às mães de família ou ao pai de família responsável pela criança. Então, criar no âmbito da administração municipal a volta dos programas sociais, a começar pelos Pioneiros Mirins, que virão acompanhados do título Passageiros do Futuro, porque nós não vamos remeter o conceito dos Pioneiros Mirins aos longínquos anos 90. Nós estamos na era da modernidade, da digitalização, de formar o espírito empreendedor, lideranças. Então, nós vamos ter, dentro dos Pioneiros Mirins, várias roupagens que vai envolver o esporte, a educação, a tecnologia de ponta. Então, está aqui, professor. Eu tenho que tirar o meu chapéu e anunciar para a população que o meu primeiro ato será criar novamente, para a alegria dos tocantinenses e dos palmenses, os passageiros do futuro, ou seja, os Pioneiros Mirins, dentro dessa nova roupagem, dentro desses novos conceitos, com essas novas ferramentas, para que
o celular não seja um problema para a mãe, para que o período em que a criança não estiver na escola não esteja próximo dele, rondando o perigo que acontece, principalmente nas áreas de maior pobreza, de maior necessidade. Então, eu sonho muito, e eu vou lhe dizer, professor, por quê que o senhor disse que haveria emoção, e há, porque o meu pai... Mas vai ter mais emoção. Mas... Vamos lá. O meu pai, em uma das últimas nossas conversas, ele me disse: meu filho, vai dar para recriar os Pioneiros Mirins? Eu disse: vai. Ele falou assim: será que dá 1000? Eu falei: pai, Palmas está com mais de 300 mil habitantes, meu número são 15 mil. Ele ficou maravilhado, ele ficou encantado. Eu falei: meu filho, eu vou ficar tão emocionado. Então, tendo em vista que ele não vai estar presente, será para você, meu pai, e para os filhos daqueles que você tanto amou, que eu assinarei a criação novamente desse programa social que está guardado na memória desse Estado, no coração das pessoas. É isso aqui, pessoal. É isso aqui. Maravilha. Inclusive, queria aqui ressaltar, Eduardo, que a questão de programas sociais são de vital importância, melhor me expressando, com relação à sociedade, né? Nós temos uma sociedade carente, isso é nítido e notório, e, nesse sentido, a sua abordagem com relação a esse tema em especial e ao programa em especial. Queria parabenizar que, realmente, atos dessa natureza são vitais para a gestão. Eu complemento, sabe, professor, que é assim... Nós não temos uma única prioridade, nós temos que atacar um conjunto de problemas. Quando eu me refiro ao programa Pioneiros Mirins, que nós vamos ter várias modalidades desses passageiros do futuro, essa conexão com as ferramentas, o desenvolvimento da criança, o bem-estar, o meio ambiente, a tecnologia, isso tudo diz respeito àqueles que mais precisam. Então, este seria... vamos dizer assim, um ato que daria toda a simbologia de uma administração que vem para cuidar, sobretudo, das pessoas, ser um braço em favor da família, da mãe, dos mais carentes, dos mais necessitados. E aí eu complementaria dizendo para o senhor que o meu primeiro ato de governo seria a volta dos programas sociais e junto com o que a sociedade mais pede, tendo em vista que as crianças estarão atendidas, que seria o nosso hospital de urgência e emergência. Então, criados os Pioneiros Mirins, a assinatura e o lançamento do edital para a construção do Hospital de Urgência e Emergência de Palmas. Maravilha. Já começamos com emoção aqui, o Eduardo, e vamos agora para o segundo chapéu. Bom, a sua... Vamos lá. Alternar, né? Sim, de todo o coração. Eu tenho que tirar o chapéu, tenho que revelar aquilo que, para mim, é o princípio de tudo. É o que nos permite pensar na continuidade das nossas gerações, é o que Deus nos pediu, a família. Quando eu falo em cuidar das pessoas, e eu tenho aqui um chapéu para ser tirado ou não para a família, eu posso dizer aos mais jovens que o momento mais feliz de qualquer viagem que você possa fazer vai ser quando você voltar para a sua casa, deitar na sua cama, olhar para o lado, ver a sua companheira, ver os filhos, e eu digo assim, o repouso do guerreiro está ali no lar. Não há nada mais importante que o lar, que a companheira que edifica o lar, e o resultado disso são filhos. Professor, eu sou o pai de 7 filhos, e eu tenho um presente de Deus muito grande na minha vida, que é a minha esposa, e a família é a nossa base, é o nosso chão. Então, por isso é que eu me sinto... e a família é assim, nós temos pais, somos criados pelos nossos pais. Mas quando a gente constitui a nossa própria família, a gente passa, vamos dizer assim, a projetar para os nossos filhos, a ter a nossa responsabilidade na sua criação. Então, eu sou muito feliz por ter nascido em uma família de Dona Ornide e seu José Wilson Siqueira Campos, e de ter a minha família hoje, de ter 7 filhos, e dizer uma coisa: se tem algo, você tem o melhor dos mandatos que eu já exerci. Você fala: o senhor já exerceu muitos mandatos, já, mas de pai, de chefe de família, eu diria que é o mais doce e é o melhor de todos. Então, como não tirar o meu chapéu para a família? E assim eu homenageei a todas as famílias, a todos os pais de família, as mães que são pais e mães, enfim, a todas as situações existentes. A família é tudo.
Inclusive, Eduardo, já pegando de gancho, saindo do protocolo, né, que eu acho que é importante. Como é que é ser pai de 7 filhos? Eu te pergunto isso por uma questão muito simples. A tua geração, você é um cara novo, né, é importante destacar, e da tua geração já se tinha poucos filhos, né? Não é uma coisa recente. Geração 80 para frente, vamos colocar assim, já começou a caminhar para 2 filhos. Década de 70 e 60 era 4, 6, 8 e tal. E você sai um pouco fora da curva no sentido padrão IBGE, eu estou falando, né? Sim, e como é que é a emoção de ter 7 filhos, enfim... Você é um cara emotivo de novo, mas... Sim, sem dúvida. Professor, eu comecei muito cedo, fui pai muito jovem, e a minha primeira filha foi a doutora Ana Gabriela, é muito conhecida como Gabi, é essa figura que todo mundo está buscando conhecer. Escuta, quem está por trás do marketing do Eduardo? Qual é a agência que faz as redes sociais do Eduardo Siqueira Campos? Eu tenho que mandar um beijo muito grande para ela, a minha doutora Ana Gabriela. Ela é médica, anestesiologista, ela é a primeira, né? Então, a primogênita foi uma alegria muito grande, uma mulher admirável. Enfim, ela sempre disse: pai, diga apenas que eu sou a primeira, não diga que eu sou a mais velha. Mas ela é um encanto só. É lógico que todos os nossos filhos são especiais, quem é pai e mãe sabe disso, mas ela, a primeirinha, a minha primogênita, ela puxou muito de mim, puxou muito do avô. A gente tem uma relação muito intensa. Ela fez alguma coisa que me dá muita alegria, que foi a medicina. E eu realmente, professor, eu sou pai de 7 filhos. Muita alegria por isso. E aqui, derivando um pouquinho, indo ao encontro, e não de encontro, mas indo ao encontro do que diz a palavra, Deus dá, Deus leva. E dentre esses 7 filhos, eu carrego comigo uma dor. Mas uma dor acompanhada de um louvar. Porque Deus me deu e Deus levou. Então, hoje, meu anjo Gabriel teria 25 anos de idade, agora dia 30 de maio, e eu sou um pai muito feliz, porque ele foi um anjo de luz. Ele faleceu no acidente aéreo aos 11 anos de idade. Então, quando eu digo que me emociono muito na minha condição de pai, é porque tenho 7 filhos, 6 estão aqui na terra comigo, um está nos braços do Senhor. E a gente aprende isso no livro de Jó 1:21. Nascemos nus, todos nós, nus do ventre de nossas mães. E assim voltaremos ao braço do Pai. Nascemos nus, voltamos nus. Deus dá, Deus leva. E em seguida, o mais importante, louvado seja o Senhor. Não é fácil para um pai compreender que mesmo diante da partida de um filho, nas condições em que foi o meu, um acidente aéreo, a gente tem que louvar a Deus, porque um dia Ele me deu e um dia Ele iria embora. Deus dá, Deus leva. Louvado seja o Senhor. Continuo com 7 filhos. Digo, 6 na terra e 1 nos braços de Deus. Um assunto puxa o outro, né? Isso acaba, enfim. Veja como é que até nunca existe coincidência. Eu falo dos pioneiros mirins, que são os filhos de vocês. Os filhos daqueles que não podem e não conseguem criar o seu filho se o Estado não entender que precisa cuidar, precisa ajudar a mãe, o pai, precisa ajudar a infância, precisa ajudar no desenvolvimento. E aí a segunda pergunta vem, a família, e me remete aos meus filhos. Não há coincidência na vida, professor. Eu não sabia onde é que estariam postados esses chapéus, né, com os assuntos, mas eles estão vindo numa ordem de Deus. E com a sua mão puxando, inclusive, diga-se de passagem. Bom, fomos para os cantos. Vamos aqui para essa parte aqui de cima. Olha, esse chapéu é polêmico. Eu não sei se é polêmico, né? Até agora é o Eduardo que vai falar. Ele pode ser polêmico para alguém. Sim, não, mas olha, toda vez que a gente for tratar de uma pessoa, de uma biografia, de uma pessoa pública, ela sempre suscitará aplausos, reprovações, mas eu digo, professor, que ao longo da minha vida, hoje com os meus 65 anos, eu já não sei se eu já posso ir revelando, mas eu fui vizinho dessa pessoa. Ela foi esposa de um grande amigo meu, que Deus levou, mas Deus deu a ela uma nova família, deu a ela um novo companheiro. Ela é uma pessoa obstinada, uma pessoa que venceu esta dor grande, que é a perda. A perda de um filho é muito dura, a perda de um companheiro é igualmente dura, mas ela, crendo em Deus e lutando para ter a sua família, ela veio se encontrar com uma pessoa que eu também admiro muito. Eu, se puder revelar, eu tiro, sim,
com toda certeza, o meu chapéu para a prefeita Cíntia Ribeiro. Porque eu olho, professor, o conjunto da obra. Eu vi uma Cíntia começando a vida, eu vi o princípio do relacionamento dela com o senador João Ribeiro, eu a vi transformar-se em mãe, um filho que sofreu, nos seus primeiros momentos de vida, um problema muito sério, um problema cardíaco, que preocupou o senador João Ribeiro, que a preocupou muito. Eu vi a luta dos dois. Depois disso, a partida do João Ribeiro, a chegada do deputado Eduardo Mantuan, o nascimento do Vitório. E estamos falando de uma pessoa, assim, eu tiro meu chapéu para ela. E ela é uma gestora, professor, que o julgamento da história, em cima dos fatos, ele é um. Mas o homem há que entender que, com o passar dos anos, o julgamento se torna mais justo, mais isento. E eu tenho certeza que todos os que passaram pela Prefeitura de Palmas deixaram o seu legado. E a prefeita Cíntia deixa o seu legado, já disparado, é considerada a melhor prefeita para o funcionalismo público, que é muito importante. Teve coragem pessoal, ela trabalhou temas difíceis, enfrentou. Então, há quem goste, há quem não goste, mas para ela, sim, meu chapéu. Maravilha. Mais um chapéu tirado pelo pré-candidato Eduardo. Vamos lá? Vamos lá, por favor. Bom, para dar uma harmonia, vamos pegar a outra ponta aqui. Outro tema também, quando eu falo que são temas, a questão de temas fortes, isso depende muito da pessoa que está nos acompanhando, né? Mas, enfim, tem temas que são mais quentes, outros menos quentes. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. É algo que todos nós precisamos. A opinião pública precisa, quem está na vida pública, quem é candidato precisa, mas eu não vou tirar o meu chapéu neste momento para este assunto. Então vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final. Um pouco de água? Fique à vontade, Eduardo. Esse assunto, ele não tira o sono, mas ele merece uma reflexão profunda da sociedade. Bom. A sua escolha, por favor. Esse já está... Próximo, então, é isso? Eduardo, por favor, para o próximo. Vamos lá. Esse aqui que você não tirou ainda, então vamos deixar reservado para o final. Fique à vontade aonde você quer dar seguimento. Aqui, então. Olha só. Bom, agora eu não vou falar nada. Bom, aliás, eu não falo nada. Quem fala é o Eduardo, mas enfim. Professor, eu vou, em primeiro lugar, anunciar que tiro o meu chapéu, porque conheço a família, conheço a biografia, acompanho desde o primeiro mandato, o vi chegar ao cargo de vereador, e eu posso revelar, portanto, o nome, aqui o governador Wanderley Barbosa. Professor, eu acho fundamental destacar que eu acho bastante provável, com os companheiros que tem, com o grupo político que integra, que ele não venha a me apoiar. Sabe? Que ele não venha a ser um companheiro político meu. Mas isso não retira dele aquilo que eu enxergo na pessoa do governador Wanderley Barbosa. Em primeiro lugar, recebi a Prefeitura de Palmas em 1992 na mão do pai. Nesse tempo, as poucas pessoas até sabem disso, os que são mais próximos ou mais antigos sabem, o hoje governador Wanderley Barbosa se elegeu vereador em Porto Nacional e ficou lá até 1996. Na minha saída, já na eleição do Dr. Odílio, ele veio para disputar a vereança em Palmas. Então, ele foi vereador, teve uma grande atuação, foi deputado estadual e hoje está no governo do Estado. E eu fui um dos primeiros ao dar uma entrevista que até usou uma expressão, que se eu não estiver equivocado, pediram que não fosse mais utilizada, porque podia ter um sentido pejorativo. Mas eu, em uma entrevista a um blog, a um podcast, eu disse, olha, eu acho um curraleiro. Por que curraleiro? Porque ele tem a cor da nossa gente, ele se mistura com o povo numa facilidade enorme, ele também é uma pessoa de muito ímpeto, de muita sinceridade, ele não é um cara que ouve qualquer coisa e fica calado, ele responde na lata. Então, o governador tem as características dele. Se nós não estamos hoje, eu votei no governador. Eu busquei, junto ao meu pai, um vídeo para a campanha dele. Mas isso não faz com que ele tenha a obrigação
em relação ao apoio para a Prefeitura de Palmas. Mas eu analiso, em primeiro lugar, a sua biografia, a sua carreira. Tiro o meu chapéu. E para o governo que ele vem fazendo, eu também tenho que tirar. Porque ele não para, o governador ele viaja o tempo inteiro, ele chega nos lugares, ele se mistura no meio do povo, ele toma decisões, ele vem realizando um governo de conquistas. Então, eu, sinceramente, votaria novamente e tiro o meu chapéu, sim, para o governador Wanderley Barbosa. Eu faço na condição de tocantinense, na condição de eleitor, na condição de político e independente do cenário da capital. Sim, ele tem a aprovação da maioria dos tocantinenses, uma maioria bem expressiva, mas na minha análise pessoal, que é uma análise mais criteriosa, mais tendo em vista os mandatos que eu tive, usando a extensão da palavra, sim, eu tiro o meu chapéu para o governador Wanderley Barbosa. Perfeito. Eduardo, então, tira o chapéu para o governador Wanderley Barbosa, inclusive, até só para destacar brevemente, Eduardo, o Wanderley Barbosa ele tem as maiores aprovações, né, não só do Estado, mas do país, do ponto de vista das pesquisas, como governador. Né? Enfim, então, o Eduardo tira o chapéu e o Wanderlei realmente tem feito um trabalho diferenciado no Estado, na qual reflete aí todo o contexto. Entra para a história com o trabalho que vem realizando, seguramente. Eduardo, continuando. Bom, tiramos de uma ponta, vamos para a outra, né? Não tiro. Não posso tirar meu chapéu. Isso é uma das consequências mais do que negativas neste momento de comunicação de massa, de ferramentas de comunicação, de integração, grupos de WhatsApp, redes sociais, em toda a sua extensão. Para este tema, eu não tiro o meu chapéu. E o tema é? Eu devo revelar? Por favor. Está aqui, fake news. Gente, não há nada pior na vida de um cidadão como ele ser induzido ao erro por uma dessas fake news. Então, as pessoas atribuem verdade a outras pessoas, espalham isso em grupo, até a pessoa saber... tinha um ditado no nosso tempo, eu vou falar, nossa, é bem mais jovem do que eu, que a mentira... Mas a mentira tem pernas curtas. Eu descobri ao longo da vida que não é assim. A mentira tem pernas longas. E, às vezes, uma simples brincadeira de uma fake news fere a honra de uma pessoa, fere a família, coloca sobre dúvida a dignidade das pessoas. É uma coisa deplorável, está prevista em lei. Então, eu acho que não há ninguém que possa tirar o seu chapéu para as fake news. Mas, lamentavelmente, se ninguém tira, ninguém deveria utilizar-se desta ferramenta, deste lado ruim dos grupos. Eu vejo espalhados por grupos, às vezes, pessoas que já têm o perfil fake e, por ser um perfil fake, ele produz fake news para fugir de um processo. Porque aquele cidadão que faz uma afirmação que não é verdadeira e que lhe atinge de qualquer forma, você tem o direito de ir à justiça buscar reparar o dano. Mas o perfil fake, emitindo uma fake news, é algo irreparável. Você não vai conseguir que a justiça repreenda, quando muito você consegue suspender a notícia, mas é algo muito deplorável. Perfeito. Então, pré-candidato Eduardo Siqueira Campos não tira o chapéu para fake news. E nem para quem as produz ou as utiliza. Por tabela, né, como diz. Maravilha, Eduardo. Bom, aqui só lembrando, né, o público e a você também, né, no sentido, esse aqui você vai falar no final e fica à vontade nos demais. Vamos olhar a harmonia aqui. Bom. Quase mostrou. Mas... Professor, a idade da minha... Eduardo, só uma observação, até para a gente alternar um pouco. Vamos deixar esse para o final para você falar. Para poder criar mais polêmica. Seria um grande... Até vou deixar do lado desse aqui. A gente deixa para o final, porque eu acho que fica mais gostoso deixar essa pimenta, né, ou esse mistério aí para o final. Maravilha. Eduardo, aqui só para esses dois aqui, até vou te falar já para não... Esses dois aqui, vamos deixar para o final também. Ainda você não tirou, mas são temas... Perfeito. Tá? Então vamos deixar... fica à vontade para esses três aqui. Esse aqui e esse aqui. Esses três? Não, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Fica à vontade.
Meu Deus do céu. Eu vou mostrar. Tira ou não tira? Já de cara. Chapéu tirado. Coração alegre, feliz. Professor, se meu pai tem um mérito muito grande por ter embalado os anos finais da luta mais do que centenária histórica, que é a criação do Tocantins, a gente tem que reconhecer que nós tivemos antepassados, desde o nome da nossa principal avenida, que é Joaquim Teutônio Segurado. Nós temos muitos personagens na luta pela criação do Tocantins. Agora, ele foi o constituinte e foi o deputado que empunhou essa bandeira, que fez greve de fome. Então, ele tem todos os méritos em relação à criação do Tocantins. Mas não foi uma luta dele apenas. Não, nós tivemos muitas entidades, nós tivemos muitos personagens, nós atravessamos anos a fio, e, portanto, é uma luta mais do que secular, que antecede a vida de Siqueira Campos. Então, nós temos que entender que ele deu a ela a efetividade, ele conseguiu dentro da Assembleia Nacional do Constituinte a criação do Estado, a apresentação dos seus projetos, antes fez greve de fome. Então, não se fala do Tocantins sem citar o nome de Siqueira Campos, mas de muitas outras pessoas, de gerações que sonharam e lutaram por isso. Já palmas, professor. Eu posso dizer, e posso até aproveitar aqui este canal para fazer algumas revelações. Nós viemos para cá de caminhão, pela Belém-Brasília, que não tinha sequer asfalto. Em 1963, no final de 63, eu estava do terceiro para o quarto ano de vida, já com 4 anos, a nossa chegada. E, ao longo desses anos, a partir do momento que se tornou vereador, Siqueira Campos começa a temática do norte de Goiás, do isolamento, das dificuldades, do abandono, de oligarquias goianas que governavam o norte de Goiás de costas. Ele gravou um programa de televisão no horário eleitoral, no primeiro horário eleitoral, de costas, dizendo assim, Goiás governa o norte de costas, por isso eu estou de costas. Venho para propor a libertação do nosso povo, por hospitais, por escolas, por acabar com a mortalidade infantil, o analfabetismo, o abandono, a falta de hospitais. E aí vira e diz, eu sou o Siqueira Campos. Então, isso ficou muito conhecido, essa foi a luta dele, mas foi uma luta, como eu disse, de gerações, de muitas biografias, e que ele deu a forma final, conquistou, foi lá buscar a taça. Agora aqui, professor, eu caminhei desde a campanha de 1965, eu tinha já de 5 para 6 anos o vi vereador. E durante toda esta trajetória, só ali pelo início dos anos 80, quando eu já tinha minha primeira filha, que ele um dia pediu ao piloto do avião. A gente estava andando num Cessna 182, se eu não me engano, é o nome assim que se chama o aparelho, aquele asa alta, asa dura, vamos dizer assim, é um monomotor. E ele disse para o piloto, olha, derive para o Rio Tocantins, sobrevoe e vá até Miracema, na direção do Rio Tocantins, aí falou, meu filho, eu quero lhe mostrar algo. E quando nós passamos aqui por essa região, eu disse assim, aqui, meu filho, aqui é o centro do Estado. Aqui será a capital do Estado do Tocantins. Ele não falou o nome, ele me disse uma coisa, este assunto não se fala nele, porque senão nós vamos dividir o nosso povo antes de conquistar a maior de todas as lutas, que será a criação do Tocantins. E nós não podemos nascer divididos. Mas veja, ele tomou posse em 1º de janeiro de 1989. Em 20 de maio de 89, de um Estado que não existia, implantando o Estado em Miracema, ele anuncia o lançamento da Pedra Fundamental de Palmas. Aí eu diria o seguinte, este país, este Estado, esta população deve a criação, a visão estratégica, a visão de futuro de Siqueira Campos, por ter escolhido a área, de ter tido a coragem de lançar aquela pedra fundamental, de ter, em 2 anos, ter completado e ter deixado o Palácio Araguaia pronto, na certeza de que aqui ninguém mais retiraria a capital deste local. Foi motivo de muita polêmica, viu, professor? O senhor sabe que teve enterro público de Siqueira Campos em muitas cidades. Fecharam a Belém-Brasília.
caixão, com o nome de José Wilson Siqueira Campos, acusando ele, inclusive, de traição de algumas das mais importantes cidades. Mas é um movimento compreensível, porque todo mundo imagina assim, puxa, mas vai criar o Estado, vai criar essa despesa, por que fazer uma cidade nova? Agora, hoje está mais que explicado, eu acho que os 138 municípios tocantinenses estão de acordo que Palmas veio para dar equilíbrio, veio dar um rosto bonito, jovem, para este Estado. Então, Palmas é motivo de orgulho para todos nós. E eu, tendo tido a oportunidade de ter sido seu primeiro prefeito eleito, tendo recebido a faixa do seu Fernandão Barbosa Salles, eu posso dizer que o Tocantins não teria alcançado este equilíbrio, não teria mostrado esse rosto jovem, não estaria atraindo as pessoas como atrai, não teria mudado a nossa economia se não fosse o que Palmas propiciou a esse Estado. Então, hoje, no Brasil inteiro, todo mundo, quando fala de Palmas, fala, mas que aeroporto lindo, que lago lindo, que cidade maravilhosa, que plano bonito. Temos problemas, temos desafios? Sim, nós temos muitos. Mas eu acredito que não haja um único cidadão que não concorde com a criação de Palmas. Então, em homenagem a você também, meu pai, e aos trabalhadores que ergueram essa cidade, a vocês que estão aí espalhados por este chão, eu tiro de todo o coração o meu chapéu para Palmas e afirmo, eu tenho meu pai enterrado aqui. Eu tenho meu filho enterrado aqui. E eu serei enterrado aqui. Eu amo essa cidade de todo o coração. Mais um motivo de emoção aqui para o Eduardo. Tem alguns temas que eu pensei que não fosse tão emotivo, mas metade aqui está emotivo e vai ficar mais emotivo ainda. Bom, Eduardo, esses dois... Aquele lá... Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Já quer esses dois aqui para você escolher agora, na sequência. Este e este. Bom, eu estou do lado de cá, vamos para... Vocês estão mirando, vão para a minha direita. Um tema também importante, polêmico também, né? Enfim. Eu não posso tirar meu chapéu, professor. Eu não posso tirar meu chapéu. Nem em termos de Brasil, nem em termos do próprio Estado, nem em termos da nossa cidade. Eu acho que esta é uma grande dívida que nós temos para com os brasileiros. Não é diferente. Em qualquer levantamento que o senhor fizer, esse tema vai ser um tema que ninguém tira o chapéu. Isso aqui é um resgate que nós precisamos fazer. Eu deixo ele fechado, então? Deixa ele fechado. Então vai ficar aqui, nesse cantinho aqui. Eduardo, só contextualizando, alguns você que não tirou o chapéu vai explicar daqui a pouco para o público aqui palmense, do Tocantins, né? Porque, diga-se de passagem, está o Tocantins inteiro de olho aqui em Palmas. Né? Podia falar o óbvio, é capital, mas não é só porque é capital, está todo mundo de olho aqui. Atenção total do Tocantins. Mas, tirando a questão óbvia que eu falei, vamos lá, esses dois aqui, você não tirou, daqui a pouco vai explicar por quê, esse aqui também, esses aqui são chapéus interessantes, mas logo mais... Então, esse aqui que você, por gentileza. Bom, professor, eu vou tirar o meu chapéu, sim. Vou tirar o meu chapéu, posso anunciar? Por favor. Para um plano de governo de Eduardo Siqueira Campos. Ora, se eu venho para uma candidatura carregada de sentimentos, uma campanha intensa, uma campanha de enfrentamento, como dizia assim, daquele que todo mundo imaginava sozinho, sem partido, enfrentando todas as esferas de poder, eu venho colocando para as pessoas, venho colocando para a sociedade de Palmas, eu acho que eu posso virar, então, o meu plano de governo. Então, professor, ele não é meu. Ele é aquilo que eu escuto das pessoas. É aquilo que eu venho recolhendo e que nós ainda teremos algumas consultas populares formalizadas de acordo com a lei. Nós estamos ainda numa pré-candidatura, né? Mas eu carrego comigo, professor, um conjunto de ideias, de soluções administrativas, de planos de gestão para áreas específicas, um conjunto de medidas que Palmas precisa para que ela, já que temos um dado, Palmas cresce, ela vai continuar crescendo. Aí eu pergunto, quem é que está participando desse crescimento? Quem é que está à margem desse crescimento? Quem é que precisa embarcar neste veículo do crescimento?
e viver com dignidade, com oportunidade. Então, fazer Palmas crescer é a frase que sintetiza o nosso plano de governo. É inserir você no crescimento de Palmas, num plano de governo e num orçamento inclusivo. Ora, o que é um orçamento inclusivo? É o dinheiro que se arrecada em Palmas ser distribuído de forma que contemple todos os moradores. Nós não podemos ter áreas da cidade onde não há nenhum centímetro de asfalto de nada quente, um asfalto de qualidade, em áreas que falta o atendimento, em que o postinho não está aberto, ou que a iluminação não esteja satisfatória, ou que a coleta de lixo ainda esteja precária, ou esteja ainda não a contento, a questão de transporte coletivo urbano. Então, assim, ao propor soluções e não viver criticando as pessoas, sabe, nós temos os problemas a serem enfrentados. E eu tenho que tirar o chapéu para aquilo que eu estou ouvindo das pessoas na elaboração deste que será o nosso plano de governo, que não é meu. Ele não vem daqui de dentro para fora, ele veio de vocês, ele veio da população para mim, para a minha formação, para a minha equipe, não de marqueteiros, mas para as pessoas que vão me ajudar a pensar a cidade, e eu chego na prefeitura pronto e preparado para colocar em prática um plano de governo extraordinário. Eu fiz isso em 1º de janeiro de 1993. Foi um dia lindo, intenso, o sol brilhou com muita intensidade. Eu me recordo até hoje da minha posse e de quando eu assinei os primeiros atos, dando formato legal ao meu plano de governo. Eu tiro sim, professor, porque eu faço, porque acredito. Eu faço porque eu tenho convicção do que vi ao longo dos anos em minha vida, sei o momento que Palmas vive e tenho um conjunto de medidas que serão adotadas no primeiro dia para que a população de Palmas se alegre em dizer que nós constituímos uma autoridade, todas elas são constituídas por Deus, mas para agir para aqueles que dela precisam. Então, quando o justo governa, o povo se alegra. Eu pretendo praticar justiça orçamentária, inclusão e ter um plano de governo que resolva, que vai enfrentar os principais problemas da cidade. Então, não poderia ser diferente. Eu acredito, eu creio, por isso sou candidato. Quero ver Palmas crescendo, mas com o conjunto das pessoas que vivem aqui e não apenas para uma classe, menos para uma parcela da população. Então, está tirado. Eduardo, inclusive, podemos interpretar que o plano de governo do Eduardo Siqueira é um plano que é bem integrado com a população, conforme você colocou. Se eu estiver errado, você me corrija. E dentro desse plano, do que já está feito até o presente momento, até porque quando a gente fala em plano de governo, é uma coisa ampla, é difícil sintetizar. Algum aspecto que você queira ressaltar? Sim, professor. O primeiro deles todos para alertar a população. Existem pessoas que contratam com agência de marketing projetos embalados para oferecer para a população, sabe, que muitas das vezes nunca vão sair do papel. Eu, como fui prefeito dessa cidade e que encontrei essa cidade sem água, dei uma solução pronta. Que encontrei essa cidade sem escola, construí 10 escolas de uma só vez. Então, eu enfrentei grandes problemas com as ferramentas da época. Não havia internet, não havia e-mail, não havia inteligência artificial, não havia essa modernidade. E, professor, o que eu tenho, as propostas que eu tenho feito de descentralização, da criação de subprefeituras, da criação do Hospital de Urgência e Emergência de Palmas, isso tudo eu estou fazendo de forma embasada, de forma estudada. E eu ainda terei, viu, professor, quero anunciar aqui, é a primeira vez que eu vou falar desse assunto. Veja como é bom, né? Nós faremos uma modalidade, professor, que são os acordos coletivos de cidadania. Nós vamos dividir a cidade em 10 áreas. No dia que nós estivermos, por exemplo, lá no Taquari e nas suas adjacências, nós vamos ter um aplicativo, nós vamos ter uma reunião, nós vamos ter as pessoas participando e fazendo opções. Nós vamos ter lá itens elencados de acordo com as áreas, saúde, educação, infraestrutura, e a pessoa podendo dar a sua prioridade para o seu bairro, para a sua região. Então, os acordos coletivos de cidadania estão sendo transformados em um aplicativo em que nós vamos fazer a reunião com a comunidade
como se fosse numa enquete, e as pessoas vão dar a sua opinião. Olha, eu quero para o meu bairro, está faltando uma creche. Não, eu quero o acesso asfaltado, a duplicação do acesso do meu bairro. Não, eu quero aqui uma escola de tempo integral que alguém lançou uma pedra fundamental e nunca veio aqui construir. Então, nós, além de termos, estamos recolhendo no nosso dia a dia, nas reuniões, com segmentos da sociedade, médicos, engenheiros, profissionais liberais, visitas a comerciantes. Nós vamos colher das populações divididas em 10 regiões aquilo que são as prioridades, elencar pelo menos 3 prioridades dentro de um conjunto de 10, para que a gente possa assinar, acabado o ato da consulta, vai ser impressa uma ata e nós vamos assinar com a população, pactuar este acordo coletivo de cidadania. Ou seja, você, cidadão, vem para junto de quem está se colocando como pretendente a administrar a sua cidade, pactuar com você aquilo que serão as suas prioridades e não as minhas. Maravilha. Um pouquinho de água, Eduardo, fica à vontade. Vamos então agora... Vamos para os temas, vamos dizer assim, entre aspas, mais polêmicos, né? Se é que a gente pode dizer assim, que você não tirou o chapéu, que, só reiterando, reforçando, que é este. Aí fica à vontade, depois esses dois aqui. Eu acho que eu estou... Fica à vontade, é você que define. Que maravilha. É esse aqui. Eu já mostro? Por favor. Eu não tiro meu chapéu. E vou mostrar para vocês. Pesquisas eleitorais no município de Palmas, nesse momento político. Professor, seria uma piada se não fosse uma tragédia. Sabe, não há forma de trair a confiança da população, eu digo, mais dura do que as pessoas olharem e dizer o seguinte: escuta, mas eu estou ouvindo o meu bairro, eu estou ouvindo o meu vizinho, eu estou andando pelos bares, pelos mercados, pelas feiras. Eu vou dizer uma coisa, professor, eu espero que essa eleição seja o fim de um tempo de pesquisas que não retratam a realidade, professor. Tem pessoas que elas não estão se iludindo, elas estão buscando iludir as pessoas, tentando passar a falsa ideia de que não haveria, por exemplo, um segundo turno. Professor, pelo amor de Deus, a pesquisa tem que ser uma estatística, ela tem que buscar os dados de uma amostra, mas que seja confiável. Então, você que está aí me ouvindo, você sabe do que eu estou falando, porque você conversa com seus vizinhos, você conversa com a sua comunidade, você conversa no seu sindicato, você conversa com seus colegas de trabalho, e fala assim, mas não são essas as pesquisas que estão sendo publicadas. Então, infelizmente, há algo de muito grave nas pesquisas que têm sido publicadas, que não espelham a realidade, mas isso já aconteceu na eleição de 2022, teve institutos que deram empate técnico. Eu vou citar aqui entre a professora Dorinha e a ex e brilhante senadora Cátia Abreu, uma pessoa de muito conhecimento, de muito serviço prestado, de muita qualidade. Mas havia um momento eleitoral. E aí tem instituto que, 3 dias antes do domingo que decidiu as eleições, estava dando empate técnico. Abre as urnas, a professora Dorinha vem com 50,4% contra 13%. O que pensar desse instituto? Então, o que eu posso pedir às pessoas é que leiam o que esses institutos publicaram em 2022. Está muito perto. Para vocês verem o tamanho do disparate e as margens de erro. Tem gente que erra 30 para mais, 30 para menos. Professor, isso não é estatística, isso é coisa séria. Eu não tiro o meu chapéu nesse momento para o que está sendo apresentado em termos de pesquisas eleitorais aqui em Palmas. Perfeito. Então, o pré-candidato Eduardo não tira o chapéu para pesquisas. Estas pesquisas que estão sendo divulgadas neste pleito em Palmas. E, aliás, muitas que foram publicadas em eleições recentes. Professor, nós já tivemos o governador Siqueira Campos vencendo a eleição por 1% em 2010. As pesquisas retratavam um empate técnico rigoroso. Sabe? Quando o Siqueira Campos teve 70% dos votos, as pesquisas davam mais de 60%. Hoje em dia, professor, a partir já dessas eleições, a gente não está sabendo no que confiar. Mas eu digo para você, pergunte ao seu vizinho, ande na sua rua, ouça e escute. Você já sabe que essas pesquisas não retratam a verdade eleitoral de Palmas hoje. Perfeito. Vamos, então, continuar para agora os chapéus, de novo, que o Eduardo não tira. E aí fica à vontade, Eduardo. Bom, vamos deixar isso para o final? Vamos, bora. Está aqui. Porque essa, professor, eu vou dizer uma coisa. Na verdade, talvez eu não tenha sabido me expressar corretamente, e eu disse que
isso carece de uma explicação maior, porque trata-se de uma biografia, de uma pessoa com repetidas passagens por cargos públicos. Então, a minha questão entre eu não votar ou eu não tirar o meu chapéu, professor, é preciso destacar. Eu tiro para a biografia, pela história, pela luta, pela origem, mas não tiro para aquilo que ele produz no cargo que ocupa. Mas, veja, a gente tem que considerar aí que essa pessoa participou, inclusive, da criação do próprio Estado do Tocantins. Então, eu não vou dizer que eu não tiro o meu chapéu. Não, eu tiro. Eu tiro para o ser humano, para o cidadão, inclusive para o político que produziu mudanças no país. Posso não ser eleitor, mas eu não me permitiria, tendo visto ele votar a favor do Tocantins, ter feito coisas importantes do Tocantins, eu tiro sim meu chapéu. Mas eu prefiro deixar ele para o final, porque isso talvez deixe o programa assim mais, vamos dizer assim, isso, mais apimentado um pouquinho, né? Perfeito. Vai. Vamos lá. Bom, está aqui. Eu não tiro meu chapéu, já explico. Quando eu disse, professor, que eu não posso tirar o meu chapéu para a saúde, eu tenho que dizer que todos os estudos técnicos, as pesquisas sérias, todos os levantamentos apontam como o problema mais sério que o brasileiro vive é a questão da saúde. E isso não é diferente aqui no Estado. Nós tivemos avanços, mas a cidade de Palmas, por exemplo, ela passa por uma profunda crise na saúde, e não é difícil identificar. Nós temos um hospital extraordinário, talvez o mais moderno da região centro-norte do país, que é o HGP, que eu tive a honra de ver meu pai inaugurar. Então, a Dona Regina Maternidade foi uma das principais maternidades, inclusive premiada com o projeto Cegonha. Então, nós temos avanços e pontos positivos. Mas, do momento em que a cidade, em que nós tivemos a derrubada, professor, do hospital comunitário, que ficava ali na 51, tinha que sair mesmo de lá, mas no momento em que não se ergueu o hospital de urgência e emergência na cidade de Palmas, faz de nós a única capital sem um pronto-socorro infantil através do SUS, a ausência de lugar para levar, de local adequado para levar quem sofre um acidente de moto. Se quebrou o fêmur, se está com uma fratura exposta, está indo para o HGP. O HGP não nasceu, professor, para ser um hospital de urgência e emergência. Ele foi feito para ser um hospital fechado, de cirurgias eletivas, ou seja, para a população, para ficar bem claro, aquela pessoa que leva uma facada, aquela criança que se queima, aquele que cai de moto, ele tem que ir para o hospital de urgência e emergência. Ali são tomadas todas as medidas para preservar a vida. Salvo o paciente, ele, num futuro, irá corrigir algum problema decorrente daquele acidente. Aí isso é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que pode levar um tempo, ela vai ser marcada, mas às vezes nós temos o duplo problema. Nós não temos a urgência e emergência, pelo HGP estar sendo hospital de urgência e emergência, ele não faz as cirurgias eletivas. E você, cidadão, sabe o que é isso. Marcam, seu Antônio, a sua cirurgia será na próxima quinta-feira, o senhor fique de jejum. Vai ser o Antônio todo feliz, satisfeito. Enfim, chegou depois de 2 anos, se prepara, chega lá, cirurgia cancelada. Por quê? Houve um acidente muito grave, um ônibus, a sala vermelha está lotada, adiada a cirurgia. Então, este é um problema. Mas em Palmas, por isso que eu disse da relação da criação dos programas sociais, dos pioneiros mirins, e da assinatura da ordem de serviço para a contratação de projeto arquitetônico e de construção do Hospital de Urgência e Emergência de Palmas, isto é imprescindível. Palmas não pode continuar seus dias sem este conjunto, porque aí nós teremos um hospital de excelência, que é o HGP, sem esse acúmulo de gente nos corredores, nós vamos desafogar as UPAs, nós vamos ter um local para que os estudantes possam ter o seu hospital universitário. Então, eu creio que não dá para tirar o chapéu para o quadro da saúde de Palmas. A cidade vive momentos muito difíceis
e a gente encontra problemas desde o funcionamento de médicos, especialistas. Eu, quando digo médico especialista, é para você, mãe, que vai com a sua criança para uma UPA e quer encontrar um pediatra. Você que leva seu pai, quer encontrar um geriatra ou um ortopedista. Então, a gente sabe da dificuldade que são os médicos especialistas. Esse sistema só vai estar equilibrado quando nós tivermos esse provimento das UPAs, dos postinhos, e, fundamentalmente, termos o hospital de urgência e emergência, porque está faltando alguma coisa nesta cadeia da saúde do cidadão, e, principalmente, da urgência e da emergência. Ou seja, nem a UPA consegue resolver e nem o HGP. Então, às vezes, as pessoas morrem por falta deste hospital de urgência e emergência. Eu não tiro o meu chapéu para o quadro da saúde, o que está colocado para Palmas hoje no conjunto da obra. Então, esse é um problema que nós pretendemos atacar, que eu não posso tirar o meu chapéu, porque isso tira o sono, isso deixa todo mundo, vamos dizer assim, com um sentimento de indignação, de sofrimento, mas isso tem hora, tem dia e hora para acabar. Espero em Deus. Daí eu não tirar meu chapéu para a saúde de Palmas hoje. Não, perfeito. A colocação do Eduardo é interessante, inclusive desse outro chapéu polêmico aqui, no bom sentido da expressão, porque quando você tira ou não tira o chapéu, não é que você abomina para quem você não tira o chapéu. Tem que entender a contextualização do tema. E aí o Eduardo colocou muito bem a questão da saúde. Está correto, Eduardo? Correto. Muito boa a sua... E continuando aqui, Eduardo, então esse aqui você pediu para deixar... eu acho que ele talvez fosse um bom tema, senhor sabe por quê? De um jeito ou de outro, quem chegar lá vai ter que estar frente a frente com esta biografia. Então, por isso que eu digo para o senhor, talvez eu não tenha me expressado bem, no sentido assim, não votei, nunca votei, fui colega, conheço e pretendo merecer ser recebido com as honras de quem reconhece o voto que foi dado em favor do Tocantins, o apoio que foi dado pelo Partido da Criação do Tocantins. Então, assim, eu quero deixar claro que eu tenho que tirar o meu chapéu para esta biografia, eu tenho que tirar meu chapéu para esse ser humano simples, de origem humilde, que atingiu. Então, vamos a ele? Então, vamos lá, com todas as razões. Veja, vocês, telespectadores, internautas, aqueles que vão assistir pelos diversos meios, o que eu afirmei? Em primeiro lugar, professor, se a gente imaginar um cidadão nordestino, migrante, que foi parar em São Paulo, operário, que construiu sua carreira, foi deputado federal, votou a favor do Tocantins, foi constituinte, presidia o partido. Então, esse homem deu uma contribuição com a criação do Tocantins com o seu voto pessoal. Como presidente, trouxe coisas importantíssimas, a complementação da obra da Ferrovia Norte-Sul, a implantação, porque foi criada por Fernando Henrique Cardoso, e eu participei ativamente disso, da nossa UFT, mas ele criou as cotas, a Escola Técnica Federal, o IFTO, também teve a sua implantação efetivada por ele. Então, se eu deixei transparecer diferente, não, professor, eu tiro o meu chapéu para a biografia do presidente Lula. Repito, nunca votei nele. Na eleição passada, não vejo razão para mudar. Não concordo com o posicionamento do Brasil ao lado do Irã, ao lado da Rússia, diplomaticamente falando. Não aprovo, não reconheço da Venezuela uma democracia. Então, a minha discordância é muito grande. Mas sabe o que acontece, professor? Quem se eleger prefeito de Palmas vai ter que estar sentado na frente dele. E não é por isso que eu vou tirar ou deixar de tirar o meu chapéu. A questão é que eu fui colega congressista, ele me conhece, fui com ele em viagens internacionais, fui ao Japão, fui à China como vice-presidente do Congresso Nacional e na condição de presidente do Congresso Nacional. Então, eu não tenho como deixar de tirar meu chapéu para a biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem que respeitar Sua Excelência, o eleitor. Ele lutou uma vez, duas, três, para chegar à presidência da República. Chegou. A Ferrovia Norte-Sul aqui, nós sabemos da participação importante que ele teve. Já citei a nossa UFT, as próprias parte das usinas hidrelétricas. Então, talvez seja muito fácil para uma pessoa simplesmente olhar assim e dizer assim, eu não vou tirar o meu papel, o chapéu para o presidente Lula. Não. Ele votou a favor do Tocantins. Ele tem muitos pontos positivos.
Eu votei nele? Não, eu não votei, professor. Mas isso não me permite anular, desconhecer os feitos que ele teve, os avanços que nós tivemos e até os retrocessos. Mas não tirar o chapéu para alguém que você vai ter que, no dia 1º de janeiro, depois de tomar posse, pedir uma audiência e fazer valer o seu conhecimento, a sua convivência, para buscar para o Tocantins? Não, professor. Não, não. É o que eu digo do governador Wanderlei Barbosa. Meu primeiro pedido de audiência será para ele, se eu for eleito. Para o presidente Lula, no primeiro momento que ele me atender. Então, eu tenho que reconhecer a biografia e as minhas discordâncias. São muitas, professor. Tanto que eu digo, nunca votei. E talvez nunca votarei. Mas estando ele na presidência da República, palmense, saiba, ele me conhece. Ele foi meu colega no Congresso Nacional, como deputado federal. Ele votou a favor do Tocantins. E eu tenho que tirar o chapéu para a biografia, para a figura, e deixar os erros, deixar os desacertos, deixar a minha ideologicamente, a minha posição contrária. Professor, eu não aceito no regime jurídico brasileiro a tal da saidinha. Sabe? Eu não acho minimamente razoável invasão de terra. Eu acho que existem outras, vamos dizer assim, formas de enfrentar o problema para favorecer a agricultura familiar, para reafirmar o direito dos humildes. Mas, sinceramente, professor, não tirar o chapéu é desconhecer a parcela dos brasileiros menos favorecidos que, junto com ele, ascenderam. Isso não me compromete com o voto, sabe? E é o que eu digo, aqui a gente tem que vir com sinceridade e nós não estamos numa eleição presidencial. Eu já disse, não votei, não vou votar, mas eu não tenho o direito, se for prefeito de Palmas, ou estando em qualquer ambiente de decisão, de simplesmente não tirar o meu chapéu para aquele que ocupa a presidência da República. Nós vamos precisar muito desse relacionamento. Sabe? Então é preciso ter muita responsabilidade de saber diferenciar as coisas. Ele tem uma biografia, ele tem uma história. É como eu disse, não foi o suficiente para que eu votasse nele, mas é o suficiente para que eu tire o meu chapéu pelo voto que ele deu ao Tocantins e para este pré-candidato que pretende se sentar com ele e trazer muitas conquistas para Palmas. Gostaria de ressaltar aqui as palavras do Eduardo, muito bem colocado, Eduardo, a questão de todos quem está à frente, né, das prefeituras do Estado, de ter a governabilidade e ter a interlocução. Né? Quer dizer, a briga, ficar falando assim, assado, não agrega valor. Pelo contrário, desagrega valor. E queria, isso não eu escutei falar, isso eu perguntei ao governador, eu falei, a relação, que é mais ou menos a mesma linha, e palavras do governador para mim, diretamente. Nossa relação com o governo federal é ótima, fazemos vários intercâmbios, etc. Na mesma linha sua. Então, isso demonstra que a interlocução entre os governos, independente de gostar, achar bonito, feio, concordar com isso ou com aquilo outro, com as divergências que são naturais, tem que ter, né, eu falo isso dentro da sua colocação, para ter a governabilidade. Tem que se pensar nisso. Professor, eu quero assegurar que tem algumas coisas que não são mutáveis. Há uma realidade posta. Quem está na presidência da República é ele. Com quem que nós vamos despachar os interesses de Palmas? Será, em parte, com ele e com o seu ministério. Então, às vezes, o extremo, a falta de respeito, apenas se colocar para ganhar o voto ou se atrelar a uma pessoa desesperadamente para esperar que aquela pessoa... Isso já aconteceu com o próprio Lula. Teve gente aqui no Tocantins que disputava o governo do Estado e dizia, eu sou o candidato do Lula. Aí o outro diz agora, eu sou o candidato de fulano de tal. Eu sou o candidato do povo, porque quem vai precisar dever as contas para você, como prefeito, é a sua excelência, o eleitor. Então, é a este que eu deverei as satisfações. Eu não quero ser eleito porque serei apoiado por A, B ou C. Eu respeito o governador, eu respeito a Assembleia Legislativa, eu respeito os senadores, eu respeito o atual presidente e, muito possivelmente, eu não tenho apoio de nenhum deles. Mas eu tenho de quem pode me fazer chegar naquela cadeira. E aí o relacionamento deixa comigo, porque eu sempre soube ter. Maravilha. Mais água, Eduardo? Vá. Bom, tem dois aqui, né? Um vai ter a emoção, o ápice da emoção. Acho que vai ser o ápice da emoção, você que vai falar, né? Mas, enfim, vai ser esse aqui. Mas gostaria que você tirasse esse aqui primeiro para deixar o
Para o final. Para o final. Só faço favor de lembrar que eu não tenho problemas de saúde. Não, sim. Eu sou portador de 2 stents, que são pontos, aqui dentro deste coração. O senhor cuida lá, para esse chapéu não cobrir aqui esta parte já quase calva e bastante branca dos 65 anos. E cuidado com o meu coração, eu peço. Eu tenho certeza que a produção não deixou nada ali para fazer o candidato aqui sentir alguma coisa que me venha, por exemplo, fazer chorar diante das câmeras. Mas vamos lá. Qual que é o chapéu, professor? Mas como diz, chorar você já chorou várias vezes aqui. Então, se for mais uma vez, está dentro do protocolo. Aliás, estaria fora do protocolo, se não, eu não posso falar aqui, estou falando demais, Aliás, quem tem que falar é ele, não sou eu. Não, senhor é Eduardo, por favor, para esse aqui. Bom, te ajudo. Meu Deus do céu, olha só. Não sei se tira ser polêmico esse ou não. Ele não é polêmico. Não. Eu diria para o senhor o seguinte, existem essas frases que às vezes impressam por aí, toda unanimidade é burra, de forma alguma. Professor, eu acho muito pouco provável que haja entre os eleitores, entre os comerciantes, entre os sindicatos, entre as instituições, entre a Assembleia, os poderes, as figuras públicas, os políticos. Eu não acredito que o senhor vá encontrar ninguém que não tire o chapéu para o Econews. Isto com a sua biografia, eu faço isso e comento isso com a minha esposa, que ela é diretora executiva de um veículo, a Jovem Palmas FM. O senhor é tão admirado, professor. O senhor é uma pessoa de integridade, de conhecimento, de cultura e de muito boa comunicação. Então, sim, obviamente, eu tiro o meu chapéu e digo para o senhor, existem unanimidades mesmo, que nada tem de burra, ao contrário, elas são porque se transformam em um reconhecimento do importante papel que o Econews tem hoje para a sociedade tocantinense. Hoje nós estamos falando de um mundo aberto dentro da internet, isso chega no mundo inteiro, o YouTube é uma ferramenta mundial. Então, o senhor é uma efetiva colaboração nessa construção de cidadania. Recolha, por favor, com toda sinceridade, aquilo que eu digo para minha esposa quando a gente toca no nome do senhor. Respeito, admiração e reconhecimento. Obrigado pela deferência. Isso não foi combinado, aliás, nenhum tema que foi combinado. O Eduardo está, até a alusão a um outro programa, na lata. Sim. Não é isso? Eduardo, vamos agora para a derradeira, né, no bom sentido, né? Sim, vamos lá. Por favor. Se ainda resta um chapéu, vamos para este último. Meu Deus do céu. Bom, professor, como não? Em todos os sentidos. Professor, eu abri os meus olhos e a gente leva um tempo para enxergar o mundo, né? E aqui vai muito da saudade do menino que ficava esperando o pai chegar, às vezes 1 mês, 40, 50 dias, 2 meses, porque ele viajava tanto, ajudante de caminhoneiro, depois com seu próprio caminhão. Eu não tive essa pessoa para me levar em praia, em parque de diversão. Eu não tive um pai comum. Eu tive um estadista. Não era um homem que pensava em eleições. Ele pensava em gerações. Então, está aqui, professor. Quinta-feira agora, nós vamos completar um ano sem a presença do meu pai neste mundo. Mundo que ele ajudou a mudar. Estado que ele ajudou a transformar. Gente que ele colocou na cidadania. Então, para você, meu pai querido, não apenas a minha saudade, mas o meu reconhecimento. E neste ponto, professor, eu sou um parcial, totalmente parcial, senão a opinião tem que ser isenta. Não há que se pedir isenção para um filho tão apaixonado quanto eu fui. Eu tenho orgulho de dizer, professor, eu não tive uma única malcriação com meu pai. Eu acho que nunca ouvi triste. Levei umas boas lavadas de cinto, mas essas são coisas de menino. Eu costumo dizer que eu tenho saudade até do cinturão do meu pai.
que ele sempre me puxou para enxergar que eu não ia ter só os irmãos dentro de casa, que eu tinha uma nação, uma população para chamar de irmãos, irmãos tocantinenses. Ele se costumava a se referir ao tocantinense, essa gente da pele morena, as rugas do tempo e da pele marcada pelo sol intenso, pelo abandono, pelo sofrimento que marcou a vida deste estado. Então, com toda certeza, menino pobre que foi, que passou essas noites em calçadas do Rio de Janeiro, como ele passou, a seca do sertão do Cariri, lá de onde ele saiu, do Ceará, a sua separação da dona Regina, que morreu no pós-parto da sua irmã essa que morreu de fome. Meu pai teve uma vida muito sofrida, professor. Mas eu tenho certeza que ele fez do sofrimento dele a alegria de muita gente. Sabe? Meu pai mudou a vida de milhares de brasileiros. Ele mudou o mapa do Brasil, ele colocou uma estrelinha na nossa bandeira, mas muito mais que isso, professor. Ele criou o primeiro programa de geração de rendas, foram os pioneiros bilíngues, programa em massa e em escala, que aconteceu em 1989, e ele fez isso porque ele passou fome, porque ele foi privado da sua educação, ele não teve escola, ele mal frequentou a escola, ele tinha que ir pedir comida, ele tinha que ir arrumar trabalho. Ele acabou migrando, foi ser soldado da borracha antes de fazer 15 anos, depois foi para o Rio de Janeiro, já desencontrado do meu avô, dormiu em calçadas, carregou caixa na Central do Brasil, não teve infância, não teve juventude, e veio, quando ele comprou aquele caminhão que ele parou na porta de casa e disse: eu comprei o instrumento da nossa libertação. Eu não entendia, e eu pouco compreendi aquela viagem, naqueles 14 dias, mas aos poucos, sabe, professor, a gente vai analisando. E Deus foi muito generoso em relação a mim, por eu ser filho de Dona Aurelice Siqueira Campos, de ser filho de José Luiz Siqueira Campos. Tem coisas que não são ditas. Por exemplo, ele foi um dos primeiros governadores a dizer: não há salário para ex-governador. A gente diz: mas como, Siqueira, você faz isso? Tem vários estados onde o cara, tendo sido governador, ele continua recebendo salário depois de anos. Ele disse: uma injustiça brutal. O cara tem a honra de ser governador de um estado, ainda vai ficar recebendo salário quando sai? Eu não permito isso no meu Tocantins. Nós não temos ninguém sob o nome Siqueira Campos pendurado na folha desse estado. Nós não viemos para cá fazer fazenda, ele veio para cá criar um estado. Nós não viemos aqui fazer um loteamento, nós fizemos uma cidade. A nossa especialidade sempre foi gente. E o que o meu pai mais nos ensinou, professor, foi a humildade, o amor ao próximo, a caridade, o coração, a mão estendida. Ele foi um homem duro, professor, porque a vida foi dura comigo. E ele sabia que diante do dinheiro público, diante do alheio, diante daquilo que se chama de dinheiro público, mas nada mais é do que impostos pagos, eu diria que ele foi um dos brasileiros que mais produziu dentro de uma das menores economias dentre as 27 unidades da Federação, 26 no Distrito Federal. Olha o que ele fez. Olha o legado que ele deixa. A nossa família, professor, não teve herança. Meu pai morreu com um inventário zero. Pouca gente entende isso e eu aproveito para explicar. Ele tinha a casa onde morava, ele a transferiu com o consentimento dos filhos, não precisava, mas ele disse: olha, eu queria que vocês concordassem que eu transferisse a minha casa para o meu filho mais novo de então, que era o Francisco Henrique. E todos disseram: pai, você passou pelo governo do estado tantas vezes, olha o que deixou Siqueira Campos. Ele foi como veio, professor. Ele foi assim, limpo. Ele foi direto para os braços do Senhor. Ele está no coração do povo desse estado. Tudo que eu quero dizer para vocês, que aí eu coloco um diferencial. Não há ninguém que tenha o compromisso que eu tenho de honrar esse legado, de dar orgulho para vocês, de trazer de volta o que ele sonhou a vida inteira para este então Norte de Goiás, para essa Palmas que ele fundou. Então, sim, professor, eu posso dizer aqui, sem errar, que eu ainda não encontrei um tocantinense que não tirasse o seu chapéu para José Luiz Siqueira Campos. Muitos adversários duros. E como é que ele se referiu a eles na sua etapa final de vida de meu filho? Quem em mim não votou, com o seu jeito me melhorou. Porque muitas vezes não é o companheiro que melhora quem está governando, mas sim a oposição. Então ele me pediu, falou: meu filho, peça perdão. Quando você caminhar por daí, tropeçar ou encontrar alguém a quem eu tenha magoado, peça perdão. Peça perdão porque eu não fiz isso contra ninguém. Eu entendia que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu era obstinado, ele era uma pessoa que... Ele sempre dizia: meu filho, qual é a mercadoria mais preciosa que tem um homem?
depois da fé em Deus. A fé. Eu olhava e dizia, o tempo voa, meu filho. A vida é muito breve. E o que é que cada homem vem? Cada um tem seu ministério. O senhor exerce o jornalismo, exerce atividades acadêmicas. Cada um encontra o seu lugar no mundo. Mas Siqueira Campos, ele teve que lutar para criar o seu próprio espaço. Primeiro numa infância pobre, depois nas calçadas do Rio de Janeiro, depois como office boy de Luiz Carlos Prestes, do Batidão, depois de um assistente motorista de caminhão, até o dia que ele comprou esse instrumento da nossa liberdade, veio para cá, fez compromisso. Você não encontra promessa de Siqueira, você encontra compromisso de Siqueira Campos. Ele honrou todos. Então, professor, claro que, de forma muito emocionada, nós estamos nos aproximando aí desse dia 4 de julho, que fica marcado, vamos dizer assim, faltando tão pouco tempo, dia 1º de agosto, completar 95 anos, mas quis Deus que fosse assim. E aí eu volto a Jó 1:21. Nascemos nus do ventre de nossas mães e assim partiremos para o braço do Pai. Deus dá, Deus leva, louvado seja o Senhor. Eu louvo a Deus pelo pai que eu tive. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Pelo exercício que eu optei de fazer a política, de dar continuidade a esse trabalho. É o que me move. Então, obviamente, professor, eu sei que eu vou estar acompanhado no seu programa. Tudo tem polêmicas e mais de uma maneira, diferentes formas de serviço. Mas eu diria, professor, que eu usei a palavra unanimidade para me referir à sua contribuição dentro da sua área, da comunicação social, desse programa, de outras áreas em que o senhor atua, que eu já estive presente em podcasts, em entrevistas, mas em termos de político, e não é fácil para o político, eu posso dizer que Siqueira Campos ele se tornou um patrimônio para o povo desse estado. Eu me orgulho muito dele. Maravilha. Como eu falei no início, esse programa, além das polêmicas, ia ser um programa emocionante, como foi e está sendo dentro aí das explanações aí do Eduardo. Então, obviamente que ele iria tirar o chapéu para Eduardo Siqueira Campos, ou melhor dizendo, para o criador desse Estado, né? Enfim, então isso é importante ressaltarmos. Então aqui não foi para tirar o chapéu, aqui foi para realmente mostrar a emoção do Eduardo e a importância do grande criador do Estado. Ele pode ter tido uma vida muito sofrida, sabe, professor? Mas ele era um homem muito grato a Deus, sabe? Ele sempre se referia ao Divino Espírito Santo. E veja que quando ele foi vereador em Molinas, ele escolheu colocar o brasão da cidade, o símbolo do Divino Espírito Santo. Todo mundo sabe que ele carregava aquela bombinha que representa a bandeira do Divino Espírito Santo. Ele foi um homem movido pela fé. Ele foi um homem conformado com o seu tempo, inconformado com o atraso, com a infância, com a pobreza, com a mortalidade infantil, contra o abandono, contra a falta de hospitais, contra a falta de estradas. Meu pai lutou contra o tempo para dar tempo de transformar este pedaço de chão. Então é assim, professor, carregado de sentimento de muita emoção, de todo o coração, meu pai. Não sou só eu. O povo desse estado tira o seu chapéu para você. Bom, o Eduardo, nesse momento de emoção aqui em especial, eu iria e vou te perguntar, você fica à vontade se quiser. Estamos caminhando para o encerramento do programa. Alguma consideração adicional que você gostaria de fazer, ou você, pela emoção, já o fez? Fique à vontade, o microfone é todo seu, Eduardo. Eu queria muito também dizer para os telespectadores que aqui não estava um chapéu para a dona Aurenice Siqueira Campos. Mas vejam, ela esteve ali naquela cabine, cuidando de nós. Ela, quando chegou ao cargo de esposa do governador, ela não quis ser primeira-dama, ela optou caminhar com os humildes. Então, assim, o que eu tenho que complementar, este ano é o centenário de Dona Aurenice Siqueira Campos. Ela faria 100 anos, ela é de 1924, do dia 20 de agosto. Meu pai era de 1º de agosto de 28. Minha mãe era 4 anos mais velha que meu pai. Mas a minha mãe foi um ensinamento de amor permanente. Meu pai, nas suas ausências, lutando para tudo isso que ele conseguiu construir, nós ficávamos muito sós com minha mãe. E eu tenho muita saudade
aquele cheirinho da comida de mãe, daquele colo, daquela ternura, daquele amor, que ela também, em um determinado momento, deixou de poder fazer, inclusive com os netos. Minha mãe sequer soube do falecimento do Gabriel, porque ela já estava com Alzheimer. E a minha mãe teve uma vida e uma biografia muito bonita. Eu também tenho igualmente o orgulho, a saudade e o amor pela minha mãe. Então, em relação a isso, professor, eu só quero agradecer mesmo essa oportunidade. O senhor deixou claro, e eu acho que não seria minimamente razoável se a gente não abordasse todos esses temas. Eu fiquei muito feliz que nós fomos completos em tudo aquilo que foi dito aqui, e é óbvio que, assim, eu não imaginava que, dentre os temas que nós fôssemos falar, nós viéssemos a discutir a vida de Siqueira Campos, faltando aí poucos dias para nós completarmos um ano da sua partida. Foi um dia muito difícil, professor, muito difícil, mas era previsível, era esperado. Imprevisível é perder um filho. Perder um pai é uma consequência do tempo. E Deus foi generoso com ele. Eu gostaria que ele tivesse vivido mais, mas o tempo aqui na Terra, professor, não é seu, nem meu, é dele. Deus Pai Todo-Poderoso. E eu louvo e agradeço a Deus pelo pai que tive, pela mãe que tive, pelo pai que consigo e luto para sempre pelos meus filhos. E não deixo de carregar uma certa tristeza, sabe, professor, que no exercício da vida pública, às vezes as pessoas não podendo lhe superar em história, em bagagem, em conhecimento, eles usam aquilo que nós não tiramos do chapéu aqui, que são as fake news, a deturpação da imagem, o ataque sem medidas, sabe? E eu vejo às vezes meus filhos sofrerem com isso, mas eu disse a eles: olha, seu avô passou por tudo isso, saiu de cabeça erguida, deixou um legado, e eu me orgulho muito de ter dito no momento final da sua partida. Eu falei: pai, a nossa história não acaba aqui. E assim eu estou fazendo. É por vocês, povo do Tocantins, é por vocês, palmeirenses, e é por você também, meu pai, é por você, meu anjo Gabriel, e acima de tudo por você, meu Deus, que eu venho para fazer a sua obra. À frente desse projeto, eu tenho um Deus. E tive e tenho uma família de pais e mães que já se foram, filhos, irmãos, e vocês, tocantinenses, a quem ele me ensinou a chamá-los de irmãos. Eduardo, obrigado pela presença. Por uma grata coincidência, né? A questão da data, né? Agora do primeiro ano de falecimento do seu pai, né? Com relação ao programa, né? Mas enfim, como você colocou, a questão muito bem elencado dentro de todas as exposições. A questão, vamos dizer assim, pai e mãe é natural, né? Então, isso. A gente, claro, lamenta, claro, ninguém quer perder pai e mãe, isso é uma coisa óbvia, pelo menos quem tem amor aos pais, né? E nesse sentido, é uma data que infelizmente marca, né? Marca. Bom, sobretudo, professor, honrei meu pai, honrei a minha mãe, honrei os meus filhos, inclusive aquele que partiu. Sei que ele partiu muito orgulhoso do pai que tem. Tenho o amor dos meus filhos, o senhor sabe o ninho de amor que eu tenho. E eu não poderia deixar de faltar e dizer: Poliana, meu amor, eu queria que tivesse aqui um chapéu para eu poder tirar para você e dizer que você é e dá sentido à minha vida. Você é a companheira que eu tenho, sabe, para dividir com você as minhas preocupações e chamar você para as preocupações que nós vamos ter com esses outros filhos que estão nos esperando, que são os palmeirenses, que são esses brasileiros que acreditaram no sonho de Siqueira Campos e para quem eu pretendo dar o meu melhor. Eduardo, obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos.